Olá, eu sou a Larissa Cailani, meu grupo é composto pelo Felipe Fagundes, Ana Mendes, Fernanda Gasparelli, Heloísa e Júlia Botelho, e a gente vai falar sobre a revolta de Juazeiro. Júlia, eu vou falar onde ocorreu a revolta e as principais causas do conflito. A revolta de Juazeiro ocorreu no sertão do Cariri, no interior do estado de Ceará, mais especificadamente em Juazeiro. As principais causas do conflito seriam a interferência federal na política local. O governo de Hermes da Fonseca, marcado pelo autorismo, tentou controlar a política do estado, o que gerou resistência das oligarquias regionais. A política das salvações. Hermes da Fonseca colocou em prática a chamada política das salvações, que tinha como objetivo enfraquecer o poder dos coronéis e intervir nos governos estaduais, impondo governadores alinhados ao poder central. A resistência do coronelismo. Os coronéis do Ceará reagiram à perda da influência e se uniram contra o governo Franco Rabelo, que havia sido imposto pelo governo federal. Apoio popular e religioso. A revolta contou com o apoio decisivo do padre Cícero Romão Batista, líder religioso extremamente influente no sertão, que mobilizou milhares de sertanejos para lutar ao lado das oligarquias locais. A ligação entre a revolta, a família Scioli e a política de salvações. Intervenção e afastamento dos Scioli. A família Scioli detinha muito poder no Ceará e controlava o governo estadual e muitas lideranças locais. Quando Hermes da Fonseca decidiu intervir, ele usou a política de salvações para derrubar ou neutralizar governos que não alinhavam com seus interesses. No caso de Ceará, isso significou retirar apoio ou destruir as lideranças ligadas ao Scioli. O governador do Ceará, Marcos Franco Rabelo, era apoiado pelo governo federal para enfraquecer as estruturas tradicionais dos Scioli. Agora eu vou falar da reação dos coronéis e mobilização do padre Cícero. Os coronéis, ligados à família Scioli, viram o enfraquecimento de sua influência como uma ameaça política. Então, eles se uniram, fazendo o chamado Pacto dos Coronéis, para resistir à imposição federal. Um dos métodos de resistência foi mobilizar a população sertaneja sob uma liderança messiânica, religiosa, representada por Padre Cícero. Padre Cícero, que já tinha um enorme prestígio entre as classes populares, foi convocado a liderar esse movimento contra a intervenção. Há relatos de que ele convocou os sertanejos a resistir à intervenção e a defender as lideranças locais. Agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo de restaurar os Scioli ao poder. Um dos objetivos do movimento foi reverter a intervenção federal e permitir que as oligarquias tradicionais, especialmente a família Scioli, reassumissem o poder no Ceará. Ou seja, não era apenas uma revolta contra o governo central, mas também para restabelecer o domínio local da família Scioli. Segundo o artigo A Guerra do Juazeiro, de 1914, em duas versões. Os marretas, grupo político local, eram inicialmente ligados a Scioli e depois se articularam com o governo central, evidenciando que havia essa relação de dependência e conflito entre a oligarquia local e o poder federal. O desfecho, consequências ao final, a intervenção federal foi obrigada a recuar e as lideranças da Scioli conseguiram retomar a influência no Estado, ou seja, o movimento popular aliado às oligarquias locais que resistiam conseguiu frear parcialmente os planos do governo central de desmontar as estruturas oligárquicas locais. Isso enfraqueceu a política de salvações no Ceará. Também fortaleceu politicamente Padre Cícero e consolidou a aliança entre o clero popular e as oligarquias locais, como a Scioli. Quem foi o padre Cícero Romão Batista? Ele foi um sacerdote católico, líder religioso e político do Ceará. Ele nasceu em Crato, no Ceará, em 24 de março de 1844. Depois disso, em 1870, ele foi ordenado padre no Seminário da Prainha, em Fortaleza.
Em 1872, ele se fixou em Juazeiro do Norte, onde se tornou grande referência espiritual e social, defendendo os pobres e os sertanejos. Depois disso, ele ganhou um enorme prestígio após um episódio que as pessoas consideraram milagroso na Hóstia de 1889, que aumentou muito a devoção entre os seus fiéis. Além da dimensão religiosa, tornou-se também uma liderança política, atuando como prefeito de Juazeiro, vice-governador do Ceará e figura central nas disputas de poder regional. As suas principais reivindicações foram a defesa da autonomia política de Juazeiro, e entre seus ideais era garantir que Juazeiro do Norte tivesse voz própria, sem ficar submisso à cidade de Crato ou ao governo estadual. A manutenção da influência religiosa e moral, porque o padre Cícero defendia seu papel como guia espiritual do povo contra tentativas da própria igreja e do Estado de limitar sua ação. A proteção do povo sertanejo, ele se apresentava como porta-voz dos pobres, dos sertanejos, dos agricultores e fiéis, reivindicando melhores condições de vida para eles. A resistência contra o governo de Franco Rabelo, que era visto como hostil às tradições religiosas e aos interesses do interior do Ceará. E a participação política dos coronéis e líderes locais. O movimento ele também reivindicava que o poder estadual não fosse concentrado só em Fortaleza, mas respeitasse todos os chefes políticos do sertão. As principais características do movimento foi o contexto político, que surgiu da insatisfação contra o presidente do estado do Ceará, Marcos Franco Rabelo, liderança religiosa, que teve como principal figura o padre Cícero, considerado um líder carismático e respeitado pelo povo sertanejo, além de coronéis locais ligados ao coronelismo. Caráter messiânico e político, que uniu religião e política. Apoio popular, que contou com grande participação de sertanejos, romeiros e fiéis do padre Cícero, que acreditavam estar defendendo um líder religioso perseguido. Conflito armado, os revoltosos, que organizaram forças militares e enfrentaram tropas do governo estadual. Vitória dos rebeldes, os revoltosos conseguiram derrubar Marcos Franco do poder e colocar no governo o coronel Benjamin. Consequências foi que reforçou o poder do coronelismo e do padre Cícero, que passou a ser ainda mais influente na política cearense e até nacional. A revolta de Juazeiro teve caráter político-religioso, sendo vitoriosa e reforçando o poder local do padre Cícero. E a Guerra do Contestado, ela foi uma luta social e messiânica, mas ela terminou em massacre das populações pobres pelo Estado. O presidente Hermes da Fonseca tinha uma política chamada Política das Salvações, que consistia em intervir nos estados para enfraquecer oligarquias regionais e colocar no poder aliados do governo federal. No Ceará, Hermes apoiou a eleição de Franco Rabelo para governador em 1912. Ele não era ligado aos tradicionais chefes políticos do estado e entrou em conflito direto com eles. Franco Rabelo passou a perseguir os coronéis do interior e entrou em choque com o padre Cícero Romão Batista, que era líder religioso e político em Juazeiro do Norte, tendo enorme influência sobre a população sertaneja. A oposição cresceu e os coronéis, junto com o padre Cícero, organizaram uma resistência armada contra o governador. Em 1914, milhares de sertanejos se mobilizaram em defesa do padre Cícero e marcharam contra o governo estadual. O movimento ficou conhecido como Revolta do Juazeiro. Os revoltosos eram tão numerosos e contavam com tanto apoio popular que o governador Franco Rabelo acabou deposto. Hermes da Fonseca, que havia bancado Franco Rabelo, não conseguiu sustentar o governador no poder. O presidente recuou diante da força da mobilização popular e reconheceu a vitória dos revoltosos, devolvendo o poder político às antigas oligarquias cearenses, ligadas ao padre Cícero e aos coronéis. A revolta mostrou os limites da política da salvação, pois evidenciou que o governo federal não tinha força suficiente para controlar totalmente os estados. Reforçou o poder do coronelismo no Nordeste e a importância da liderança religiosa do padre Cícero. Em resumo, Hermes da Fonseca tentou
enfraquecer os chefes locais com Franco Rabelo, mas a reação do padre Cícero e dos coronéis foi tão forte que o governo federal recuou e teve que aceitar a vitória dos revoltosos. O desfecho da revolta de Juazeiro em 1914 foi marcado pela resistência organizada em Juazeiro do Norte pela posterior vitória dos revoltosos contra o governo estadual. Sob a liderança de Padre Cícero, a população construiu em poucos dias uma linha defensiva, conhecida como Círculo da Mãe de Deus, que impediu o avanço das tropas do interior Franco Rabelo e deu fôlego à mobilização popular. Com o apoio de sertanejos romeiros e aliados políticos, o movimento conseguiu não apenas proteger Juazeiro, mas também ganhar força para marchar até a fortaleza. Politicamente isolado e sem respaldo das elites, Franco Rabelo foi deposto em março de 1914. Padre Cícero saiu fortalecido, assumindo o posto de vice-governador do Ceará, o que representou sua consagração como líder político além de religioso. O desfecho da revolta reafirmou a importância do protagonismo local e mostrou a fragilidade das instituições da Primeira República diante do poder das oligarquias regionais. Ao mesmo tempo, consolidou o mito de Padre Cícero, que mesmo excomungado pela Igreja, permaneceu venerado como guia espiritual pelo povo nordestino. As consequências da revolta foram diversas. Politicamente, reforçou o coronelismo e demonstrou a fragilidade do governo atual diante das oligarquias regionais. Socialmente, foi vista como uma vitória rara do povo sertanejo, que não enxergava em Padre Cícero não apenas um guia espiritual, mas também um protetor político. Culturalmente, o episódio consolidou a devoção popular ao padre e transformou Juazeiro em um centro de romarias cada vez mais importante. Historicamente, a revolta de Juazeiro é lembrada como um marco da interseção entre a fé, política e poder no Brasil, além de ter contribuído para a construção do mito político-religioso de Padre Cícero, cuja influência permanece viva até os dias atuais.